boa noite a todos, os que chegaram ali, eu não tinha visto ainda. Estamos todos reunidos aqui mais uma vez, para o nosso lindo estudo, essa linda viagem que todos nós estamos fazendo, né, rumo ao Cristo. Então, para dar aquela ambientação que a gente sempre gosta, quem gostaria de fazer a nossa prece inicial? Prece no início dos estudos, dos trabalhos, é como reencarnação. Ninguém gostaria de fazer a prece? Eu faço. Oh, obrigada. Então, boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade. Obrigada aos benfeitores amigos que se encontram conosco nesta noite de estudo. Obrigada ao nosso Mestre Jesus e ao nosso querido Pai. Que possamos aproveitar esta noite de estudo para aprendermos um pouco mais nesta nova reencarnação que tivemos a oportunidade de vir para evoluirmos. Então, só podemos estar gratos por estar aqui, por ter encontrado este caminho de luz que nos ensina tanto e somos tão gratos por isso. Por isso, vamos iniciar o nosso estudo de hoje agradecendo a todos os benfeitores amigos que se encontram connosco, a todos estes queridos irmãos que se predispõem aqui para ajudar-nos uns aos outros. Gratidão imensa. E assim seja. Assim seja. Obrigada, Mina. Obrigada aí. Realmente é muito bom a gente estar aqui reunido mais uma vez, né? E quem gostaria de ler a perícope inteira do Cântico de Zacarias? Posso Quem ler, tem? Márcia? Oh, obrigada, Fernandinha. Boa noite a todos. Cântico de Zacarias. Zacarias, seu pai, ficou repleto do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e resgatou seu povo. Suscitou-nos uma força de salvação na casa de Davi, seu filho, como proclamou destes tempos remotos, pela boca dos santos profetas, salvação das mãos de nossos inimigos e de todos os que nos odeiam, para exercer misericórdia com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança, bem como a do juramento feito a Abraão, nosso pai, de nos conceder, após termos arrancado das mãos dos nossos inimigos, cultuá-lo sem temor, em santidade e justiça, na sua presença todos os nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois caminharás à frente do Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, por meio do perdão de seus pecados, por causa das entranhas de misericórdia do nosso Deus. Nos visitará do alto no alvorecer, iluminando os que habitam na treva e na sombra da morte, a fim de guiar nossos pés no caminho da paz. E a criança crescia e se fortalecia em espírito, permanecendo no deserto até ao dia da sua apresentação a Israel. Obrigada, Fernanda. Nossa, tão Obrigada. bonita. Nossa, quanta coisa bonita, né? Nós vamos ver aqui no nosso estudo. Agora nós vamos pedir a Minda, né, para trazer aquele super resumo da semana passada, para que a gente possa recordar e vir, né, encadeando um versículo no outro, que embora aqui a gente estude os versículos isolados, né, eles fazem parte de um conjunto. Então, a gente, é bom essa revisão, esse resumo que a Minda traz, porque já vamos partir para o novo versículo, já encadeando, já ligando esse novo versículo às ideias que nós já trouxemos, estudamos, debatemos tanto na semana passada.
A Minda está pronta aí? Obrigado. Então, vamos ver. Estão a ouvir bem, não estão? Portanto, vamos falar sobre o 1,69. Suscitou-nos uma força de salvação na casa de Davi, seu filho. Suscitou. É como se houvesse um despertar de uma verdade que vai resultar numa ação. Quando ouvimos uma palavra de Deus, vai suscitar. É sobre uma forma de viver uma nova espiritualidade. É como se fosse um sol reconsiderar uma nova postura, a relação com Deus. Quando o coração está preparado, chega até nós as dádivas de Deus. Algo nos faz estar aqui, à procura de uma salvação de nós, à procura de sermos felizes, de encontrarmos a nossa paz. Quando vamos movendo esta força, esta fé, com muita calma em nossos corações, despertando do sono da morte. Nós precisamos desta força do Cristo para suscitar. Suscitar é originar, provocar. Então, quando Maria visita Isabel, ela já sentia a presença de Jesus no ventre de Maria. Zacarias era sacerdote, já tinha algum conhecimento com ele. Então ele juntou todos estes pontos. Ele manteve este silêncio e a sua percepção ele conseguiu. Nós também temos a percepção para onde queremos ir, de acordo com os caminhos que nos é apresentado. Desperta, ó tu que dormes, desperta para a vida maior. Falou-se, Emmanuel traz-nos um conselho da salvação. Qual o conceito da salvação? Abrigar, aprender, evoluir. Toda a corrigenda aperfeiçoa nossos erros e temos que aproveitar o mais possível. Então o Filipe também nos trouxe aqui umas palavras, esta força que existe em nós, às vezes esperamos que Deus faça tudo por nós, mas não pode ser, não é? Não podemos ficar numa postura de salvação. Todos nós somos convidados a trabalhar. O princípio da verdadeira caridade não é a espera, sempre será a força do amor. Todos nós somos filhos de Deus. O despertar espiritual tem a ver com o sentido de trabalhar, em vez de estar à espera que venha tudo ter connosco. Começa com a bondade, com a generosidade. Muitas pessoas começam, mas falta-lhes o compromisso e vão ficando pelo caminho. Quando temos dificuldade, é para depurar o nosso espírito, para nos salvar e salvar o outro também. Jesus veio para nos salvar e a salvação do orgulho, da inveja, do ciúme, dos nossos vícios. Então Deus envia-nos o seu Filho para nos suscitar. Agora com mais amor no coração, e isso é muito bom quando compreendemos. No dia em que o nosso coração estiver em condições de ouvir, o esforço é de cada um, para que possamos encontrar o nosso caminho. Precisamos ser as cartas vivas, o quinto evangelho. Se nós nos ajudarmos, também o céu nos ajudará. Cada um fazendo pelo próximo, também seremos ajudados. Falou-se em perseverar até ao fim, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Está no livro Pão Nosso, no número 36, a lição. Aquele bem que queremos ver, as portas do céu continuam abertas, mas só vai até lá quem tem amor. Precisa ter asas e sabedoria para lá chegar. Falamos também na lição 174 do Vinha de Luz, a plantação do Mestre. Ele salvará seu povo dos pecados deles. O Pai jamais deixa de dar o seu amor eterno. Segue Jesus Cristo. Tudo provém de Deus. Cristo tem este vínculo com Deus. Tudo estava preparado para acontecer. Nós também estamos destinados a chegar a esse estado puro. Então, temos que
nos esforçar, estudar e estar aqui, presente. Não tenhamos dúvidas que tudo é feito no tempo certo. Precisa chegar nos novos tempos. Quem quiser ser o maior servidor, que seja o menor. E o caminho verdadeiro é a conexão com o Pai, assim como Maria se entregou ao Pai. Faça-se em mim a tua vontade, Pai. O nosso Consolador vem nos dizer que fora da caridade não há salvação. A fé sem obra é morta. A experiência da salvação, o trabalho dignifica o homem. Então, nós estamos aqui a nos fortalecer. E a nossa causa espiritual também requer muito trabalho, mesmo que cada um dê só um pouco. Será muito bom para todos. Então, gratidão a todos por esta oportunidade e por estes estudos maravilhosos. Obrigada a todos. Um beijinho. Nós que agradecemos, Mika, por esses recursos, esses resumos tão detalhadinhos. Obrigada. Às vezes a gente fica lembrando quem falou, como é que foi, o que foi discutido. Nossa, muito bom. Hoje nós vamos ver no versículo 70. Continua, surpresa, surpresa, 69, completa ele lá. Ele diz, como proclamou desde tempos remotos pela boca dos seus santos profetas. Mas antes de nós aqui começarmos, eu gostaria de fazer um convite a todos que estão, todos nós que estamos aqui reunidos, né? E o convite é para que ninguém se sinta constrangido, inibido em colocar a sua participação. Às vezes, a gente tem um estudo e eu fico assim, meio com o coração apertadinho, sabe? Porque eu vejo que poucas pessoas participam. E eu sei que cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu modo de lidar com esse estudo. Não é que todos sejam obrigados a participar. Todos estamos aqui participando com o melhor de nós. O que eu gostaria, e eu penso que o Felipe também, a Patrícia também, é que ninguém se sinta inibido em participar. Por quê? Porque o objetivo desse estudo é que nós nos aproximemos da mensagem de Jesus. É só isso. Então, quando a gente lê um versículo e tenta esmiuçar um versículo, é para facilitar a nossa compreensão. E nós podemos nos aproximar ainda mais da mensagem. Então, quando a gente vai vendo cada palavra, o que quer dizer, cada expressão, por que era aquilo, se olhamos um mapa ou se trazemos uma informação de um estudioso, não é para inibir ninguém, é para que a gente possa ter uma compreensão melhor. Porque estamos estudando o Evangelho de Lucas aqui nesse grupo à luz da doutrina espírita. Como que nós podemos conjugar o Evangelho e trazer, junto com os ensinamentos que nos trouxe a doutrina espírita, seu corpo doutrinário, para que a gente possa fazer a nossa reforma, nos melhorarmos, nos tornarmos melhores. E é aí que o sentimento de cada um é importante. Não tem certo, não tem errado. Tem como essa mensagem nos toca. E eu, particularmente, eu creio que o Felipe e a Patrícia também, não falando por eles, é óbvio, é muito enriquecedor sentir como cada um foi tocado, que cada um está sentindo dessa experiência. Uns vão guardar para si, porque é o seu temperamento, é o seu jeito de participar, e vibram, e essa vibração alcança o grupo,
e depois quem vai assistir e talvez até extrapole esse grupo. Talvez não, com certeza, porque são sentimentos muito bons. Eu não sei se eu me fiz compreender. Era isso, eu sinto falta, às vezes, do comentário, desses corações aqui presentes, prestando tanta atenção, né, é, querendo lidar com as suas questões íntimas, se apoiando nesse estudo, buscando entendimento, buscando compreensão dentro desse grupo, porque aqui estamos todos nós na mesma situação. Precisamos, todos nós estamos encarnados ao mesmo tempo, no mesmo planeta, então todos temos isso em comum e todos temos as nossas dificuldades. Então, quando um estende a mão e fala alguma coisa, pelo menos para mim, toda vez que vem uma intervenção, me alerta para um lado que às vezes eu não estava nem prestando muita atenção e que vai me ajudar bastante. Então, era isso que eu gostaria de colocar antes de começarmos a refletir sobre esse versículo. Quer falar, comentar alguma coisa, Felipe? Não? Patrícia? Então, é, ninguém fica inibido. Não tem nada errado, não tem nada menor, de menor importância dentro do grupo, entendeu? Não, pelo menos é assim que eu sinto, e eu penso que o Felipe e a Patrícia compartilham também desse mesmo sentimento. Só isso, que todos se sintam donos desse estudo, donos desse grupo, e porque nós contamos muito com isso. Outra coisa, Felipe, eu não sei se o Felipe ou a Patrícia, não sei se ela gerou enciclopédia para esse versículo. Você gerou, Patrícia? Sim, senhora. Só para o versículo? Só para vou olhar de novo, mas eu acho que eu verei. Sabe por quê, Patrícia? Tem lá uma coisinha interessante que eu acho que o grupo ia gostar de ver. Está no NEP Search. Tá? Eu tenho o hábito de gerar enciclopédia para um versículo. Sim, sim. Tá aqui. E nesse, pode gerar para a perícope inteira, o NEP Search é perfeito isso daí. Tá? Mas como nós vamos estudando versículo a versículo, e eu vi que ali na enciclopédia uma vez ele traz uma tabela de profetas e reis de Judá e Israel. Você pegou? Não, mas aí eu já fiz o print da tabela, já está pronta aqui. Então, beleza. São duas tabelinhas, né, Patrícia? Tá vendo essa menina, vai? Eu ainda estou plantando trigo, ela Eu já falei, está. alguém vai precisar disso aqui. E o Felipe já Só fez pedir. bolo. Só pedir que está aqui. Só de mãos vazias, mas de coração cheio. Então, o versículo de hoje, assim, como proclamou desde tempos remotos pela boca dos seus santos profetas. Então, quem proclamou? Então, se nós olharmos o versículo anterior, suscitou-nos uma força de salvação na casa de Davi, seu filho. De quem Zacarias está falando? Está falando de Deus, né? Ele diz que Deus, ele começa lá, bendito Senhor Deus de Israel, porque visitou e resgatou o seu povo. Então, ele está fazendo um louvor a Deus. Então, Deus visitou, resgatou o seu povo, suscitou-nos uma força de salvação na casa de Davi, seu filho, quer dizer, Davi, filho de Deus, e continua, como proclamou desde tempos remotos pela boca de seus santos profetas. Então, ele está falando que Deus proclamou desde tempos remotos pela boca de seus santos profetas. Então, quem proclamou foi Deus. Então, tem aqui
como ele fala, Patrícia, você pode colocar, compartilhar? Eu acho que o grupo ia gostar de ver, você não Põe. acha? Vamos achar aqui. Só para a gente ter uma noção desse. Nós vamos chegar lá depois, falar desses tempos remotos, mas só para a gente ter uma ideia. Olha só, essa é a primeira, né? Está escrito aqui, ó. Isso. Tabela, está lá no NEPSearch. Profetas e Reis de Judá e de Israel, parte 1. Aqui, no meu lado esquerdo, está o reino de Judá e aqui o reino de Israel. Nós sabemos que as 12 tribos se separaram, né? As 10 tribos do norte é o reino de Israel e as 2 tribos ao sul, reino de Judá, tá? Então aqui ele vai falando. E aqui nós vamos vendo, né, Patrícia? Será que dá os profetas? Aqui ao meio estão os profetas, para a gente ver a quantidade de profetas e ver que alguns foram contemporâneos, está vendo? A gente vê por essa listra aqui, essa barrinha aqui, que aqui está o profeta Elias, mais ou menos, aqui está 950, eu diria uns 800, né? 900 e Acho que pouco, 940 aqui, mais ou por menos. aí, né? Está aqui o profeta Elias, que nós estamos. Por que, que nós pegamos aqui o exemplo de Elias? Porque João Batista é a reencarnação deste profeta aqui. Olha quanto tempo antes de Cristo ele viveu essa encarnação aqui como profeta, né? Muito tempo. E aqui tem o profeta Eliseu, aí a gente vê que, olha, durante algum tempo, né? Eles foram aqui contemporâneos. Aí termina, aí tem os outros, né? Se Patrícia puder ir. Já vai para ir dois? E Tá, aqui, olha, nós vamos vendo. Pode voltar lá para a gente ver os reinados, Patrícia? vamos. Hum, Lá para o início da tabela. Nós não vamos memorizar isso, gente, é só para a gente ter uma ideia de quando Não, depois aqui. a gente manda no grupo lá, É né? Para claro, todo olha, mundo. prova semana que vem. Tio Felipe vai perguntar a cada um se memorizou isso Ai, aqui. meu Deus. Não, é só para a gente ter uma ideia do tanto o tempo remoto que Lucas está se referindo aqui, que o cântico de Zacarias se refere. Tempos remotos, olha o que ele está falando. Desde quanto tempo, né? Olha quantos reinos. Aqui ele fala dos reis e quanto tempo, né? Foi o reinado, durou o reinado de cada um. Então, é muito rico isso, não para a gente memorizar, mas para a gente ter uma ideia de quando eles se referem aí, e aqui ele está falando desde dos profetas e reis de Judá e de Israel. Ele não fala do período que antecede, que daria aí 4.000 anos, não é isso? Por aí, né? Então, ele está falando já daquele ali já estabelecido naquela região. Isso. Pode avançar para a tabela 2, Patrícia, por Vou favor. colocar aqui, que ela está numa outra Tá? janelinha. Vamos lá. Aqui, olha, está uma tabela da parte 2, é a mesma. E continua aqui os profetas Oséias, Isaías, Miqueias. Aqui a gente vê que tem um espaço, um Um gapzinho, ainda período não é, sem. né? Dá mais ou menos uns 100 anos, né? Por aí. Depois ele continua. Olha aqui, É, a 50 anos. profusão de profetas aqui, né? Olha quantos, né? E aí depois tem aquele período, até que foi Felipe que nos trouxe alguns estudos atrás, em que nós ficamos, que é esse período que, que termina com a chegada de João Batista, né? Que ele não está aqui porque já está no Novo Testamento, mas ele faz essa transição, né? Isso. Então, tem esse período em que o povo ficou
sem notícia dos profetas. Foram cerca de 400 anos em silêncio. Por isso que é tão importante esse momento que a gente está estudando aqui. Eu acho que isso aqui, quem quiser ver com mais atenção, é só entrar no NetSearch, pegar o versículo que nós estamos estudando hoje, o 70, tá, do Evangelho de Lucas, primeiro capítulo, 70, e aí gerar a enciclopédia. Aparece lá a opção, gerar a enciclopédia. Você clica ali e gera. E aí você vai ver esse monte de informação. Só para a gente ver como o povo estava acostumado, os profetas eram parte da vida deles, né? Eles tinham essa proximidade com a mensagem profética, né? E foram bastante. Aqui embaixo, Patrícia, não sei se dá, tem uma lista dos profetas, não tem? Aqui embaixo da Ah, peraí. segunda, mas Não esse peguei. aí não está na foto, né? Não, não está na foto. Peraí. Não Deixa eu ver faz aqui. mal, Patrícia. Quem quiser ver e quem quiser aprofundar, depois vê. Faz uma lista dos reis, né? E uma lista né? Ele faz uma lista e faz a lista dos profetas, É. né? Faz na parte um, na parte 2. Então, tá bom. Ele que vai dando as datas, os acontecimentos. Obrigada, viu, Patrícia? É bom ter, porque, né, para a gente ter esse panorama geral de contextualização, para a gente entender aquele momento, aquela cultura, porque senão Uhum. fica muito distante, né? Já é distante no tempo e é distante da nossa cultura, né? Dos nossos hábitos. Então, é muito bom a gente ter essa referência. Né, na hora que eu vi essa tabela, também me chamou muita atenção. Muito interessante. Eu gostei bastante, até porque a gente entende que o povo de Israel, o povo judeu, eles tinham uma proximidade com os profetas. De uma parte, e passar 400 anos sem um profeta, né, e assim, eles sabiam, eles esperavam a chegada, como o Felipe fez um resumo muito bom há uns estudos atrás, eles sabiam, eles esperavam a vinda do Messias. Eles estavam ávidos por isso, até porque passavam por um período de domínio do Império Romano. Então, tudo isso criava uma expectativa maior, um desejo maior de que chegasse o Messias que iria tirá-los dessa situação. E aí É, também nós vamos ver os profetas que previram, né? Que trouxeram mensagens dentro do Antigo Testamento. Vários profetas falaram sobre a vinda do Messias e o que eles falaram. Então, eu peguei aqui até um resuminho espírita que fala, né, que é o objetivo para a gente perceber que vários profetas previram a vinda do Cristo à Terra e que o Mestre Divino cumpriu as profecias. Porque várias vezes nós vamos ver citados no evangelho, nos evangelhos, por que será? Porque isso agora se cumpre a profecia do profeta tal que disse isso e isso. Então Jesus chamava atenção para quando os apóstolos, né, os evangelistas nos trazem aqui, porque eles fazem essa associação. Então temos aqui, né, que através dos atos e palavras que Jesus era o Messias prometido. Então, vem os evangelistas, eles fazem essa conexão. Olha, o profeta tal disse isso, e agora Jesus está vivenciando isso perante toda a comunidade. Então, a gente vai vendo isso muito no Evangelho. E tem bastante. Ó, um exemplo, eu não vou ler todos, tem um exemplo aqui, olha. Profecias. Aí tem aqui. Antigo Testamento, tem uma lá em Daniel, no profeta Daniel, nós vimos lá, foi um dos últimos lá.
9:25. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias. Aí no Novo Testamento, eles fazem a conexão em João 4, o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 25 e 26. A mulher disse: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, o Jesus, né, vem. Quando ele vier, nos anunciará. Aí cortou aqui a minha impressão. Deixa eu pegar. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento dessas conexões. Então, vamos lá, o nosso. Como proclamou desde tempos remotos. Eu acho que nós podemos dividir em duas. Como proclamou desde tempos remotos pela boca dos seus santos profetas. Então, vamos ver essa primeira parte e vamos ver aqui o proclamou. Vimos aqui, aí podemos usar no NetSearch o dicionário. E no dicionário está lá, proclamar, anunciar, pregar. Vamos, Felipe, é contigo agora. Antes de entrarmos aí, queria fazer aqui uma observação. Estava a olhar aqui para o texto e que me ressaltou. Portanto, nós estamos dentro de um cântico, que é um louvor, uma oração, digamos assim, e estava a ver aqui porque é interessante que há aqui uma escala hierárquica. Ou seja, nós temos o versículo 68, em que ele diz: Bendito o Senhor Deus de Israel, ou seja, primeiro dirige-se a Deus, depois dirige-se ao Cristo e depois dirige-se aos profetas neste versículo que nós estamos a estudar. Então, pelo ponto de vista de uma hierarquia espiritual, a própria criação, não é, se faz primeiro de Deus, na ação de Jesus enquanto seu Filho, enquanto Espírito sublimado, mas enquanto governador espiritual do planeta também a ação dele nos profetas, tanto faz aqui a revelação divina que vem para todos nós. Portanto, queria só deixar aqui este apontamento porque dá-nos uma dimensão em termos de estrutura também aqui do próprio cântico e também nos remete para a questão do planeamento divino, não é? Portanto, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, não é? Ou seja, Deus, o Cristo e os Espíritos do Senhor ali a dar uma ajuda também aos profetas, não é? Pronto, era só isso. É isso mesmo, Felipe, até porque ele começa falando Deus, depois, quando ele chega lá no 69, ele diz: uma força de salvação na casa de Davi. E todos sabiam que o Messias viria da casa de Davi. Então ele fala da casa de Davi, seu filho, e continua. E aí ele vai fortalecer, ele vai fundamentar isso relembrando ao povo todas as profecias nesse sentido, que diziam a esse sentido. E vamos lembrar um detalhe importante. Zacarias podia saber em espírito, né, da relação. Ele fala que ele viria da casa de Davi, mas nesse momento ele não sabe se Maria vai se casar com José ou não, não sei se ele sabe, não é citado no texto. Provavelmente devia saber, porque ela era parentada de Isabel e tudo, deveria ter comentado alguma coisa. Mas a situação dela, naquele momento do nascimento de João Batista, era bastante delicada, porque o que a gente viu é que ela ainda não havia contraído matrimônio com José, não é isso? Quando ela esteve lá visitando Isabel. Então, ele vai, por isso que é importante esse resumo que a Linda traz, para a gente fazer a conexão com os versículos, porque ele vai encadeando as ideias, né? Muito bons. Então, como nós vimos, proclamar. Eu aqui no Brasil, a primeira coisa que me vem é a proclamação da independência.
que é uma coisa assim que a gente estuda o tempo todo. Então, proclamar já é um verbo assim super forte, né? Super imponente, não é qualquer um. E aqui na transição, anunciar, pregar. Ah, então tá, Dom Pedro primeiro foi lá e anunciou a independência, não, ele proclamou a independência. E aqui ele usa esse verbo, né? Proclamar, anunciar, mas é um anúncio que não é um anúncio comum, né? Tem uma força. Quer dizer, como proclamou desde tempos remotos. E aí, quando nós vimos essas tabelas que a Patrícia compartilhou aí para a gente tem ideia de quão remoto é isso. Porque ali não mostra tudo, ali mostra 1000 anos, né, antes do nascimento. Só que isso aí vai a mais, vai lá Abraão, 4000 anos, né? Chega lá. Então, é bem remoto isso aí, bem remoto. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre essa primeira parte do nosso estudo? Felipe, por favor. Estava-me aqui a recordar da força da palavra no contexto judaico, porque eles tinham a transmissão do conhecimento através da tradição oral. Portanto, o poder da palavra e da oratória era ter muito poder, porque os próprios religiosos faziam a transmissão do conhecimento e dos pensamentos através da fala. Só que esta fala ou esta oratória é a palavra de Deus. Ou seja, nós estamos a falar de proclamar a verdade, não é? Ou proclamar o amor. E quando nós falamos nesse tipo de mensagem, ela, quando é vivida, no mundo interior, ela tem muito mais força. Porquê? Porque há uma propriedade para, dizer aquilo que se está a dizer. Então, eles sendo mensageiros de Deus, não é? Ou neste caso, eh, portanto, deixa-me apanhar aqui ou seja, portanto, ele está-se a referir a Deus, não é? A Deus, ou seja, a palavra de Deus a manifestar-se através do próprio Cristo e através dos profetas, ou seja, como proclamou. Então, dá-nos logo para refletir o seguinte, que a palavra de Deus tem vários caminhos até chegar ao objeto, não é? Da palavra. Eh, Aqui no sentido de médiums ou de intermediários, mas a verdade é que estamos a falar de uma forma muito específica de falar, não é? É como que um anúncio, como estavas a falar. Estive a ver aqui também alguns sinónimos, que era usar a palavra a fim de tornar conhecido, não é? Revelar. Nós estamos a estudar a Gênese, os caráteres da revelação divina, e lá o capítulo começa exatamente com isso. Revelar, de revelar, ou seja, tornar conhecido aquilo que antigamente era oculto ou era desconhecido. Então, proclamar neste sentido é dizer: olha, Deus existe, não é? Ou eu venho como enviado de Deus. Ou eu estou a falar do amor de Deus, ou estou a falar da natureza de Deus. E, portanto, está para vir, né? Porque isto resume-se tudo depois à vinda do Cristo. Nós estamos, no contexto geral, é Zacarias que está a falar, ou seja, é o pai de João Batista, que está a abrir os caminhos para a vinda do Cristo. Toda esta questão dos profetas e da narrativa profética do Velho Testamento cessa com o nascimento de Jesus. Okay? Depois há referências no Evangelho de Mateus, porque ele como é judeu, o Evangelho dele está sempre a fazer referências, como a Márcia disse há pouco, como disse o profeta X, como disse o profeta Y, para consolidar que ele realmente é o Messias. Mas o que nós temos aqui é desde
desde os tempos mais remotos, houve sempre esse cuidado de Deus para connosco. Para quê? Para que nos fosse revelado à nossa consciência em todas as épocas da humanidade, desde os povos mais antigos até depois começarmos a ficar mais inteligentes, a presença de Deus sempre esteve connosco, das formas mais inusitadas. Agora, por essa razão é que nós hoje, no mundo em que nós estamos, tivemos a bênção do Consolador, né? Porque a nossa inteligência foi se desenvolvendo cada vez mais. Então, à medida que nós vamos desenvolvendo espiritualmente, a revelação de Deus, através do conhecimento que adquirimos e do sentimento que sublimamos, vai cada vez mais sendo conhecido. O quê? A palavra. No fundo, é isso que estamos a fazer aqui também. Estamos a falar, estamos a pesquisar. O quê? O anúncio da palavra de Deus. Porque depois do Cristo, reparem uma coisa, depois do Cristo ele deixou os discípulos. Então vão ser os discípulos que vão falar em nome dele. Ou seja, porque o caminho, cada um vai ter que o fazer. Ele trouxe o caminho, mas agora o caminho é nosso. Porque já temos a referência celeste. Então nós somos também os novos profetas. Porque a forma de proclamar a palavra de Deus pode ser e deve ser através da minha transformação individual. Não é? Ou seja, é a tal história do Francisco de Assis. Já ouvi dizer também que não foi ele que me disse esta frase, mas pronto, não importa. Prego o Evangelho em toda a parte e, se necessário, utilizar palavras. Ou seja, há várias formas de comunicar a palavra de Deus, mas aqui estamos a proclamar, não é? E o que é que proclamamos, não é? Porque às vezes há pessoas que também proclamam muito, não é? Só que as coisas nem sempre vêm de Deus, não é? Estava-me a lembrar dos políticos, por exemplo, não é? Que às vezes têm excelentes oratórias, proclamam muito, mas depois, quando se vai a ver, o sumo e não tem nada de substancial. Mas pronto, não é isso que nos traz aqui. Aqui estamos a falar da natureza divina, da sua mensagem sublime e, no fundo, do amor de Deus, porque Deus é amor. E é isso que queria dizer. Muito bom, Felipe. E nós vamos também recordar que todo aquele momento, o momento desse cântico, já tinha causado um impacto naquela comunidade. Primeiro, a gestação, a gravidez de Isabel, aí tem um filho, Zacarias fica mudo durante a gestação, depois nasce, aí escolhe o nome, nós vivemos isso tudo. Passamos por isso tudo. E aí ele vem com isso. E Zacarias é especial porque ele está num momento de felicidade, de gratidão a Deus, mas ele pensa no coletivo. Ele não está trazendo só para ele está naquele cântico, nessa mensagem que ele está entregando, quase nessa mensagem em que ele faz referência às profecias, ele está dizendo, olha, aquilo que a gente ouve desde o início é verdade, acontece, acontecer, e está aqui, está acontecendo. Então, ele traz essa mensagem de esperança para todos. Patrícia? É o Deus que cumpre as promessas, né? No tempo que tem que ser cumpridas. Porque também, né, eu fiquei pensando, tudo acontece de acordo com as nossas escolhas, né, conforme nós temos o livre-arbítrio. Então, tudo vai se encaminhando. E o que eu achei interessante, olhando aquela tabela, aquele quadro, que eu também nunca tinha percebido, é que houve períodos de silêncio antes, né? Houve um período de silêncio antes ali, né? Entre
uma escravidão e outra do povo de Israel, né? E o quanto, então, esse silêncio também é parte da misericórdia divina, né? Disso que o Felipe falou, de um pai que está sempre provendo para os seus filhos, porque ele quer que todos, né, melhorem o mais rápido possível, mas pelas suas escolhas. Então, os tempos de silêncio também fazem parte da ação da misericórdia divina, né? Para que haja essa introspecção, como a gente viu aí com Zacarias, né? Mais personificada, né? Em uma pessoa, mas ali, né? Nos períodos entre, né? Um momento ali de escravidão, de libertação, também há esses períodos de silêncio, né? Para que haja esse recolhimento. Então, isso também faz parte da misericórdia divina de nos fornecer esse tempo, né, para que a gente consiga entrar em contato conosco mesmo, fazer esses, né, momentos de meditação para ver o que estamos fazendo, o que estamos escolhendo, né, que caminhos estamos seguindo, se estamos realmente sendo fiéis à vontade do Pai, às suas leis. Eu achei bem interessante, né? Porque, como a Márcia falou, são muitas profecias. Algum lugar que eu li que, né, são mais de 400 profecias, né, messiânicas. Então, ele sempre esteve e vai estar presente para nós, ao alcance, né, da nossa conexão aí com ele, né? De nós nos disponibilizarmos em sermos esses filhos fiéis que Ele nos oferta oportunidades diariamente de ser. Então, achei bem interessante essa questão dos tempos aí com silêncios antes já também. Obrigada, Patrícia. E foi muito bom quando a gente pode comparar, né? Porque Zacarias era um sacerdote. Ele conhecia bem os textos sagrados. Ele conhecia e ele vivia isso, né? Nós vimos que ele e Isabel eram justos, eram reconhecidos, eram exemplos em sua comunidade. Então, eles estavam vivendo um período desses de silêncio dos profetas, 400 anos, mais ou menos. E quando é imposto a ele um silêncio, ele sabe bem o que aquilo significa. E ele aproveitou esse silêncio. Então, ele sabia nas Escrituras o que era o silêncio, e não haver profecias. Por isso que quando ele fala com conhecimento das Escrituras. Ele vai buscar tudo o que ele estudou, o que ele viveu como sacerdote, para entregar aquilo com segurança à comunidade onde estava, aqueles que tinham ouvidos para ouvir e olhos para ver. Porque também, como a Patrícia bem colocou, não era para todos, era para todos, mas nem todos puderam compreender. Então, de acordo com a abertura e com a entrega do coração de cada um, vem a mensagem. A mensagem pode vir a 1%, a 10%, a 30%, a 60%, a 90%, 100%. Então, ele falou com trazendo toda a base de uma forma em que o povo estava acostumado a viver e a receber mensagens daquela forma. Então, ele fez todo, como nós diríamos aqui, todo limpe com os profetas. Por isso que ele cita desde os tempos. E quando os tempos remotos, e quando nós vamos ver, nossa, eu fui olhar aqui no Web Search, sinônimo de tempo. Gente, tem muita coisa.
Então, ele diz aqui, olha, tem na Gênese, que o professor Allan Kardec coloca assim: o tempo é a sucessão das coisas, está ligado à eternidade. E o que Zacarias fala no cântico dele? Desde os tempos remotos. Está ligado à eternidade, do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito. Então, desde os tempos remotos, nós temos essa ligação com o nosso Pai Criador, né? Estamos a quantos por cento dessa ligação? Porque desde os tempos remotos ela existe. Então, ele está falando isso. Então, quando está lá na Gênesis, tempo é a sucessão das coisas. Para nós, todo o nosso caminhar é esse tempo ao infinito. E aí nós vamos fazendo essa ligação. E tem outras definições aqui, ó. Olha só, tá? O tempo é estudando a existência humana, temos que o tempo é a redenção da humanidade, ou melhor, um único patrimônio do homem. Por quê? Porque nós vamos acumulando, né? O que eu entendi disso é que a gente acumula os nossos aprendizados, né? Vamos juntando. Tem vários, vários. Tem uma aqui vamos ver aqui, olha. O tempo é a matéria-prima de que dispomos para as construções da fé, no artesanato sublime da obra crística, de que somos humílimos serviçais. Né? Tem muita referência. Então, nós podemos ver, né, como que, olha, o tempo, como patrimônio divino do espírito, renova as inquietações e angústias de cada século. Qual era a inquietação e angústia daquele século? Era a opressão, domínio, estavam subjugados pelo Império Romano, então se sentiam de novo, né, sem a sua liberdade. Então está aqui a mesma coisa. No sentido de, o tempo como patrimônio do espírito renova as inquietações e angústias de cada século, no sentido de aclarar o caminho das experiências humanas. E o que Zacarias teve quando proclamou, né, quando falou, o cantor, né, entregou essa poesia, esse louvor a Deus, esse agradecimento pelo cumprimento das esperanças messiânicas que o povo guardava em seu coração. Ele foi lá e fez esse reconhecimento de todo aquele tempo remoto, a história toda veio naquele clarão para ele, e ele pôde dizer: olha, tudo aquilo vai acontecer agora, a partir de agora. Então, ele fala do passado, ele fala do presente e do futuro. E ele nos entrega isso, nesse cântico de louvor e engrandecimento de Deus. Que ele reconhece o cumprimento de todas as promessas. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o tempo, tempos remotos, procumbamos? Eu não lembro exatamente onde está, mas que fala que o tempo é o único talento que Deus dá igualmente a todos. Porque todos têm a oportunidade de voltar, né? Como a nossa música da reencarnação, de ter o tempo, de se refazer, de se reestabelecer. Então, o tempo é dado igualmente a todos, né? De forma igualitária dentro da misericórdia divina, né? De acordo com a necessidade de cada um.
mas todos têm a oportunidade de retornar e refazer seus caminhos. E aí, como nós aproveitamos esse tempo, aí sim cabe novamente ao nosso livre-arbítrio e entrar aí nas leis do nosso Pai. Então, eu guardei muito essa, essa proposta do tempo, né, como talento, o único talento que é dado a todos igualmente, porque realmente nós temos a oportunidade, né, cada um no seu momento, cada um da sua maneira, mas todos têm essa oportunidade, como bem trouxe a nossa música inicial hoje aí. Antes de passar a palavra ao Felipe, eu acho que a Manuela ou esbarrou na imagem alguma coisa e apareceu para a gente um relógio. Justo agora que a gente está falando sobre o tempo, eu achei tão oportuno aparecer uma imagem do relógio. Eu gostei, eu falei, não, olha lá, ó, o reloginho. Apareceu ali na parede um reloginho. E apareceu bem grande. Eu falei, nossa, que desviada boa, né? Para gente lidar com o tempo. Nada é o acaso. Não, obrigada. Estava-me a lembrar aqui, portanto, desde os tempos remotos, ou seja, talvez Abraão tenha sido o primeiro, ou seja, a personalidade mais remota, não é? Eh, Aliás, desde a nossa criação que nós somos chamados, não é? Mas daí cada profeta também teve o seu próprio tempo, ou seja, a história foi-se desenvolvendo e os profetas foram sendo enviados. Ou seja, Deus nunca nos deixou órfãos, na verdade. É esse o sentimento com que nós ficamos, é que em todas as épocas sempre a espiritualidade fez reencarnar espíritos mais sublimados do mundo em que habitamos, para serem estas locomotivas que conduzem outros irmãos para outro patamar da existência. Portanto, há sempre este cuidado de Deus, de cuidar, de regar, de acrescentar. É claro que nesta altura, de uma forma ainda muito brutalizada, às vezes até de certa forma violenta, mas nós estamos num mundo que está ainda muito animalizado, essa é que é a verdade, não é? E portanto, ainda não tínhamos, já tínhamos algum raciocínio, mas as coisas eram à força da violência, à força da violência. Então, era isso que eu queria trazer. Portanto, desde há muito que esta palavra nos vem sendo anunciada. E depois de Jesus, não é? Também, quantas vezes nós já reencarnamos e já tivemos contacto com esta palavra, não é? Portanto, não só antes do Cristo nascer, mas depois dele. Quantas reencarnações, não é? Quantos profetas já passaram por nós? Há quanto tempo, não é? Há quanto tempo nesta nossa jornada já tão longa, enquanto espíritos imortais, Deus não se fez manifestar por outro tipo de profetas que não os de Israel, mas outros familiares, outros irmãos, outros maridos, outras mulheres que nos convidaram sempre a exercer a prática da caridade, a prática do perdão, ou seja, a sermos também nós amor. Então, queria trazer assim esta contribuição. Obrigada, Felipe. Eu estou vendo aqui no chat que a Fernanda Malma colocou alguns comentários sobre o tempo. Eu vou pedir para ela comentar para a gente aqui. Poderia, Fernanda? Sim, Vai tu, Obrigada. olá, Zacarias. boa noite. Você nos falar sobre essas definições aqui que Sim, não há, você... não há muito, mas efetivamente, tempo realmente é algo ininterrupto, não é? E, e é o que tem vindo a acontecer. Nós estamos a verificar exatamente isso, que foi algo que foi sendo trabalhado ao longo do tempo,
e já foi aqui falado que Deus foi sendo nosso companheiro em instigar-nos num determinado caminho e ao longo do tempo, sem interrupção alguma. E, e realmente tem sido a nossa semeadura e agora começa a ser, posteriormente à semeadura, começa a ser a nossa colheita e cada vez mais será uma colheita, porque efetivamente este tempo sem interrupções, Veja nós a semeamos, existência da alma, e nós colheremos. Portanto, é esta força que nos vai sendo aqui introduzida devagarinho e que nós vamos aqui começando a despoltar e a conhecer e a descobrir. Efetivamente é isto. É só isso que eu queria deixar. Obrigada. Nós te agradecemos por você ter trazido essa questão de colheita, de plantar, de colher, de preparar, né? Preparar o terreno. Tudo isso é muito importante quando a gente começa a refletir sobre o tempo, porque hoje estamos aqui. Então, nós temos o nosso tempo remoto, lá para trás também, que nos trouxe, pelas nossas escolhas, pelo que plantamos, pelo que colhemos, a hoje. Então, é muito bom a gente refletir sobre isso. E agora a gente passa para outra Fernanda. As Fernandas estão arrasando hoje aqui. Posso ler um pequeno texto, uma pequena mensagem sobre o tempo? Nossa, é muito prazeroso ouvir uma mensagem. Então vou ler. O tempo voa. Aproveitar o tempo ainda é um grande desafio. Aproveite o tempo para que no amanhã não tenha do que se arrepender, lamentar ou reclamar. Se deixou de fazer as coisas no ontem, não tem problema, procure no hoje, com amor e cautela, a recompor o passado. Substitua as nuvens da amargura e do rancor, do desequilíbrio e do ódio pelo perdão. Perdoe e aproveite o agora. O tempo voa, não se permita ficar refém do passado. Viva o presente com todo o amor que traz em seu coração, doando o seu melhor. É esta pequena mensagem. Obrigada. Olha, pequena, mas que disse muito, viu? Disse tudo. Como nós vamos lidar com o tempo. Porque administrar o tempo não é fácil. Não é fácil, né? Às vezes a gente se perde. Demoramos demais em algumas coisas e dedicamos pouco tempo a outras coisas. Então, essa administração nos compete e a gente precisa levar com bastante seriedade, como a Fernandinha trouxe no texto. Bom, se ninguém tem mais nenhum comentário sobre o tempo, nós podemos, como o nosso tempo aqui está andando, nós podemos avançar para a última parte do versículo. Nós vimos agora, como proclamou desde tempos remotos. Como essas mensagens foram proclamadas, foram entregues a nós, pela boca dos seus santos profetas. Então, o Felipe sempre gosta de falar a questão de a boca fala do que está cheio o coração. E assim os profetas também falaram. Eles trouxeram a mensagem que chegou a eles, né? A mensagem, eles transmitiram a mensagem, mas aquilo encontrou abrigo, encontrou um cantinho no coração deles. Então, por isso eles falavam. E por que ele diz santos profetas? Como que nós que estamos aqui estudando a doutrina espírita entendemos santos, né? Quem gostaria de falar sobre isso? Sobre santos. Né? Tem aqui, ó, santo. Aí tem o dicionário da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Bons espíritos,
São seus mensageiros e os executores da vontade de Deus. Então, está lá em Rodolfo Caligares, As Leis Morais, segundo a filosofia espírita. Então, os bons espíritos são, né, são os bons espíritos, e os santos são aqueles que trazem a mensagem, os executores são os bons espíritos que trazem as suas mensagens e executam a vontade de Deus. Aí tem outro, Jesus no lar. O mais santo é aquele que descer da própria grandeza, estendendo mãos fraternas aos miseráveis e sofredores, elevando-lhes a alma dilacerada aos planos de alegria e entendimento. Santo, atributo, vai estar lá em o Espírito da Verdade, atributo dirigido a determinadas pessoas que aparentemente atenderam na Terra à execução do próprio dever. Tem lá também. Alguém gostaria de falar? Porque ele se refere aos profetas como santos profetas. Felipe? Portanto, dá-nos para ter uma ideia da condição espiritual dos profetas, ou seja, perante o tempo onde eles estavam inseridos, denota-se pela sua ação e pelas suas missões que realmente eles se destacavam dentro de uma multidão, como disse há pouco, violenta, falando de Deus. Também me lembrei aqui da questão do templo interno, do Santo dos Santos, que é onde estão os nossos sentimentos mais puros, né? Que é onde estamos em perfeita comunhão com Deus, onde está lá a Arca da Aliança no templo. E nós, para sermos intermediários da palavra de Deus, também temos que ter em nós essas características. Porquê? Porque é uma questão de afinidade espiritual. Porque um espírito que venha como missionário, ele já fez uma aprendizagem. Daí tu teres lido que os santos são os espíritos bons, né? Ou seja, são aqueles que já construíram dentro de si mesmos essas virtudes do espírito. Se nós olharmos para os santos da Igreja, por exemplo, não é? As pessoas olham para São Pedro, São Paulo, não é? Entre tantos outros santos. Se nós olharmos, eles são santos porquê? Porque se consideram que eles eram almas sublimadas, que trabalharam em nome de Deus, eram mensageiros de Deus. Então, da mesma forma como nós poderíamos dizer os discípulos, não é? Que tanto se dedicaram depois do desencarne de Jesus à sua sublime mensagem, como Pedro, Paulo, Estevão e outros, Tiago, entre tantos outros, também eles se tornaram santos. Ou seja, também eles se tornaram bons espíritos, também eles se tornaram grandes trabalhadores desta seara. Então nós vimos que, por isso é que é tão bonito a compreensão que a doutrina espírita nos traz. E esta compreensão das três revelações como uma grande misericórdia de Deus para com todos nós. Porque nós somos os reencarnados do passado, não é? Portanto, nós já tivemos todas estas experiências também. Não é ao caso que agora estamos encarnados, mas a nossa história, nós passamos por todas estas épocas. Uns para um lado, outros para o outro, mas fizemos esta caminhada também. E sempre nos deparamos também com estas almas sublimadas, que desta forma falaram pela boca, mas, como uma vez mais, por aquilo que já construíram por dentro. E então tornam-se profetas, ou seja, o conceito de profeta como médium, né? Como ponte, como intermediário, porque Deus manifesta-se na criação através exatamente dos homens, dos espíritos. Agora, mas as missões são proporcionais àquilo que os espíritos vão construindo dentro de si mesmos. Ou seja, a tal cruz que não é dada maior do que aquilo que nós conseguimos suportar.
Então, agora imaginamos, como é que seria ser profeta num tempo destes? Vocês já viram? Com tantas dificuldades, sem... Nós hoje é assim, temos água potável, temos energia em casa, tomamos um banhinho todos os meses. Ah, não, se calhar é todos os dias. Mas pronto, ah, imaginem, não é? Nós hoje somos realmente uns grandes privilegiados, não é? Somos uns grandes privilegiados. Por isso é que, às vezes, hum, fico assim um bocadinho entristecido quando vejo, muitas vezes, alguns palestrantes espíritas, estão a ver, que não têm, querem só a questão da ciência e da filosofia e que não querem nada com o cristianismo e que não querem nada com o Novo Testamento e não sei o quê. Só que estão-se a esquecer de um detalhe, é que para nós termos hoje espiritismo, montes de pessoas, montes de profetas deram a vida por amor ao Cristo, né? Por amor a Deus, para que nós hoje, nos nossos púlpitos individuais, não é? Pudéssemos hoje ter a liberdade de pensamento e de julgamento sobre todas as coisas. Portanto, nada disto se conseguiria se não houvesse toda esta gente, toda uma grande caravana de missionários e de gente que quer construir, que quer amar, que quer servir, para que por amor, não é, todos possamos crescer. O que nos dá também para refletir sobre a nossa posição hoje. Porque nós somos os profetas encarnados que profetizam sobre o futuro. E o futuro está por vir. Portanto, nós, na nossa era, também temos essa responsabilidade. Tanto mais pela nossa transformação que cada um de nós fizer. Porque agora os mecanismos são outros, né? Mas nós hoje temos a vida muito facilitada. Todos temos telemóvel, não temos? Todos temos Messenger, não temos? Então hoje podia dizer, atualizando, em vez de como proclamou, como digitou, não é? Como digitou, não é? Vai no Facebook. Como notificou, não é? Então, os tempos mudam. Vejam como isto é interessante. Os tempos mudam, mas a mensagem é a mesma. Antigamente pela boca, depois pelos livros e hoje de uma outra forma. Daqui a pouco pela inteligência artificial, né? E vejam que a matéria vai sendo espiritualizada, a tecnologia vai sendo cada vez mais depurada, mas a mensagem ficará para sempre, porque a mensagem é única, ou seja, a mensagem vem sempre de Deus. Então, isto é belíssimo, porque quando falo em profeta e proclamar, vejo sempre assim uma imagem de uma pessoa a gritar no meio de uma praça. Estão a ver? Ei, não sei quem, não sei que mais, e não sei quem. Como há um senhor aqui na Zambuja, já falei várias vezes dele, que ele põe-se ali em frente à igreja e aquele depois tem uma esplanada. Eu assim, meu Deus do céu, também não é preciso tanto. Depois começa a pensar, "Bem, se calhar ainda é o meu futuro." Mas, mas acho graça àquilo, né? Porque ele é um homem comum, vá, mas depois veste-se de profeta, estão a ver? E vem ali para o largo da igreja e pá, 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 e não, 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 e oh, vós, que não sei quem, não sei o que mais. E pronto, e ali anda, todo contente, e eu rimo quando passo lá, rimo à fartazana dentro do carro com aquilo. Mas pronto, isto para vos dizer o quê? Para vos dizer que nós também temos profecias para dizer.
não é? Que é a profecia da nossa própria interpretação da lei e da forma como cada um de nós sente e vive a nossa experiência com Deus. Porque reparem numa coisa, se eu fizer uma prece e se eu sentir a presença de Deus, ou me sentir amado, ou sentir... Eu tenho uma experiência para falar de Deus. E quem sabe, se eu ao dizer, olha, houve uma noite, eu estava desolado, ou estava muito triste, fiz isto, isto e isto, falei com Deus e senti-me muito bem. O que é que nós estamos a fazer? Estamos a profetizar o amor de Deus. Não é? E quando levamos uma cestinha para alguém que precise, o que é que nós estamos a ser? Estamos a ser instrumentos de Deus. Estamos a profetizar o amor de Deus. Então, aqui foi através da palavra, mas há tantas outras formas de nós profetizarmos o amor de Deus. Não é? E é pela caridade, porque ninguém serve a Deus se não for caridoso. Tem que partir desse princípio de doação. Porque se nós verificarmos, Deus só dá, não recebe. Ou seja, é uma fonte inesgotável, não é? É uma fonte que jorra, uma fonte que brota. Então, se Deus é uma fonte que brota, imaginem nós, só partir de nós amor também. Foi isso que Jesus foi para todos nós. Uma fonte inesgotável de amor, porque fez representar pela sua vida a palavra de Deus, ou seja, o amor de Deus. Quando alguém consegue ter essa capacidade, não é? de se entregar, não é? De confiar, de demonstrar, de proclamar, é uma coisa maravilhosa. Quem é que não se admira, não é? Com a vida de Jesus? O que é que nós estamos aqui? Estamos a aproximar-nos dele, não é? E cada vez mais vamos ficando mais sensíveis, mais encantados com tudo isto, não é? Pois é uma questão, quanto mais vamos percebendo, mais ricos ficamos, mais, mais contentes ficamos e mais queremos, não é? Porque o amor é assim. Quando se experiencia a vivência do amor, queremos mais. E é disto que nós estamos aqui para nos alimentar uns aos outros. E isso é enorme para todos nós. Bem, profeta vai. Nossa, Felipe, é um prazer te ouvir. É um prazer te ouvir. E eu tenho que confessar aqui que esse versículo foi o que eu mais senti dificuldade de trazer alguma coisa, de me conectar com esse versículo. Então, foi. E aí eu fiz isso que eu falei para o Felipe, olha, eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda, porque existe um grupo e eu preciso trocar alguma coisa, eu preciso levar alguma coisa no meu coração para esse grupo, para poder receber o que eu estou precisando. E aí foi que eu consegui, de repente, apareceram as coisas estavam lá, eu que não via, porque não estava no meu tempo de ver o que eu precisava ver. E isso acontece todos os dias, todos os instantes com a gente. E aqui no dicionário tem lá profeta. Aí tem o dicionário da fé que diz: enviado de Deus com a missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual.
Então, tem outra definição aqui de um livro que está no Livro dos Espíritos. Está aqui. O verdadeiro profeta é um homem de bem. É isso que o Felipe estava falando. Inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Então, é essa perfeita comunhão de que ele fala. E Zacarias, ele sentiu isso em seu coração, ele sentiu que o momento da chegada do Messias estava bem próximo e que tudo o que Deus havia anunciado pelos seus santos profetas, pelos homens bons que viviam essa intimidade com ele, haviam noticiado, haviam como instruído, se dedicado a instruir aos outros, entregar aos outros os mistérios da vida espiritual. Por isso que esse cântico de Zacarias é considerado bem espiritual, porque ele fala não o que vai se cumprir, mas nessa esperança coletiva de que a coletividade, que a humanidade se toque para essas verdades espirituais que o Messias, que o Jesus nos traz, nos trouxe e nos traz todos os dias. E por isso que nós estamos aqui, porque nós temos sede dessa proximidade. Então, ele fala. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Está ali a Fernanda, já com câimbras no braço. Eita, Fernanda, é que ficou bem no amarelinho do girassol, eu não vi a mãozinha. Vou dar aqui o meu fundo. Vamos lá, Fernandinha. Olha, eu venho só também reforçar um bocadinho aquilo que já foi dito, mas santos profetas vêm aqui destacar a autoridade daqueles que foram os escolhidos. E quem, quem são os escolhidos? Quem são os escolhidos? São todos aqueles que se esforçaram, que fizeram um trabalho e que mereceram essa responsabilidade. Porque os escolhidos não são quaisquer um que nos aparece. São aqueles que têm a capacidade e têm a autoridade para conseguir levar avante uma determinada tarefa. Neste caso, um ensino, uma profetização. E, portanto, eles estão aqui como a levar ao povo algo que vem diretamente de Deus, que é divino. Portanto, aqui quando fala em santos profetas, realmente aqui temos que realçar aqui esta autoridade moral que Zacarias tinha para levar a cabo este anúncio, vá lá, não é? E depois quero também realçar que está aqui, quando fala pela boca, não é? Pela boca dos seus santos, que está aqui implícito também, e o Filipe também referiu isso, a comunicabilidade. Esta interação que vem do divino para o povo. Era um povo extremamente humilde, ignorante, e, portanto, tinha que vir alguém com autoridade, pudesse fazer aqui passar a mensagem. E o Filipe há bocado falou na mediunidade e é exatamente isto. Mas naquela altura não se sabia o que era isso, não é? Pronto, mas aqui quero realçar aqui a comunicabilidade, que realmente é forte e que está aqui presente e sempre esteve presente em Zacarias. Portanto, pela boca dos seus santos profetas. Então, enfatizar aqui realmente esta credibilidade e esta autoridade de uma mensagem, e como já foi dito tantas vezes, por alguém com um suporte moral grandioso, e só poderia ser assim. Só poderia ser assim. Zacarias só podia ser assim. Efetivamente, ele tinha um coração gigante
para aguentar tudo isto que passou com perseverança, com, com capacidade para o trabalho, independente de todas as adversidades da vida. E era isto. Bom, e só a nossa professora poderia nos fazer um resumo desse, né? Só uma professora mesmo para nos dar um resumo dessa qualidade. Obrigada, Fernanda. Patrícia. Nem devia ter levantado a mão, porque a Fernanda já falou tudo. Mas só para a gente ter, né, certeza disso tudo que o Felipe já falou e que a Fernanda trouxe agora e Márcia também, tem um capítulo lá no Consolador que tem, né, vários itens sobre profeta, né, o livro Consolador. E Emmanuel dá exatamente esse panorama, né, de que sim, né, eh, esses profetas, né, esses mensageiros, né, recebiam essa fonte divina aí diretamente do Senhor, né, mesmo, né, tendo as suas fraquezas, as suas necessidades ainda, e, e aí é perguntado para ele, né, se esses profetas, deixa eu ver qual que está aqui agora, perdi deveriam ser considerados como anjos ou os espíritos eleitos, né? E ele diz, como missionários do Senhor, junto à esfera de atividade propriamente material, os profetas antigos eram também dos chamados à iluminação, né, da sua sementeira. Então também tinham ainda o seu caminho a trilhar, mas já eram essas almas aí, né, entregues à vontade do Pai. E aí ele faz ali aqui a diferenciação entre a palavra anjo, a palavra escolhido, e que o escolhido, na verdade, o único que nós conhecemos, né, assim, puro, foi Jesus, né, que é o que fez o caminho reto pelas suas escolhas. E aí ele também pergunta se eles seriam, né, poderiam representar papel de sacerdotes. E aí ele diz que os antigos profetas, então, né, nunca tiveram essa característica de interesses sociais ou econômicos, né, e que sim, como foi falado, né, essa dedicação pelo esforço próprio, né, não viviam ali defendendo ideias próprias, né, ou fazendo um altar da sua própria fé, mas estavam sempre, né, ativos e perseverantes no trabalho edificante, né, se fazendo aonde fosse necessário, né, ele coloca aqui desde escravos oprimidos, né, ou no isolamento do deserto, como vai acontecer aí com João Batista, para que, né, essa vontade do Pai se cumprisse, né, e aí ele coloca assim, para povoar, né, trazer aí um santo dinamismo construtivo. Então, o próprio Emmanuel também usa essa palavra aí na sua resposta de que esses irmãos aí que vinham nessas missões tinham essa característica, né, especial de dedicação, de perseverança, já tinham, né, sido tocados para fazer a vontade do Pai. É isso, Márcia. Obrigada, Patrícia. É bom a gente, porque lembrar dessas características, não de pureza como a do Cristo, mas de como que se alcança essa conexão, com esforço, com dedicação, né? Com empenho e abrindo mão de outras coisas, que é comum naquela. E se ninguém tiver mais nenhum comentário, eu separei uma mensagem de Emmanuel para a gente fechar o nosso estudo. E eu vou comentar aqui alguns parágrafos. Se chama Profetas e Apóstolos.
Tem muito aqui do que o Felipe comentou há pouco. Mas que eu acho que o Felipe leu a mensagem e profetizou, ou então recebeu aí. Se chama Profetas e Apóstolos, e é de Emmanuel. E está, o comentário de Emmanuel é sobre o versículo que está em Lucas, capítulo 11, versículo 49. Por isso, diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. Jesus, uma fala de Jesus. E ele começa assim: profetas e apóstolos não vivem tão somente nos círculos dos preceitos religiosos. Lembra o Felipe falando como seria um profeta nos nossos tempos? E ele diz: tempo virá em que o conceito da revelação divina abrangerá todos os departamentos das atividades úteis e generosas. Tem aquilo que o Felipe estava comentando. Tempo virá. O serviço nobre, em todos os tempos, requisita missionários da visão, são missionários da visão e apóstolos da ação. Por isso que o título da mensagem dele é Profetas e Apóstolos. Então, um é o visionário, né? O missionário que tem a visão e é apóstolo da ação, porque tem a visão e executa. São eles que enriquecem os patrimônios da vida, recebem a onda de inspiração das esferas superiores e ambientam as ideias do bem, plasmando-as em seguida através de serviços inestimáveis à coletividade. Então, quando a Casa com o Evangelho abre aqui para nós, para o público, está plasmando esses serviços. Então, somos uma coletividade. Quando vai lá para o auditório e recebe o público que busca, que está carente, necessitado de ouvir, de ter esse acolhimento, também é isso aí. É isso que acontece. Entretanto, a multidão e a vulgaridade jamais entenderam semelhantes trabalhadores no tempo adequado. Eu vou pular aqui e vou chegar mais numa parte aqui. Todavia, lá no item 9, no parágrafo 9, quando o profeta ou o apóstolo já se identificou a exata união com Deus, foi o que a Fernanda trouxe, tem essa autoridade, porque ele já fez, já se identificou. União com Deus torna-se elemento de trabalho da providência divina. Constitui-se em seu enviado na terra e, atropelado, esmagado, perseguido, o trabalhador fornece testemunho de si mesmo. Ou seja, as dificuldades, elas não impedem que essa união com Deus, ela se rompa e atinge os seus fins. O trabalhador fornece testemunho de si mesmo e atinge seus fins, cedo ou tarde, atendendo com valor aos desígnios de Deus. Que é para isso que nós estamos trabalhando, estudando, nos dedicando aqui. Então, essa foi a mensagem de Emmanuel para encerrar o nosso estudo, que fala, nos traz um pouco de que todos aqui colocaram um pouquinho e parece que se construiu essa mensagem, né? Então, a mensagem do nosso grupo está resumida aqui. Quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Acho que já até passamos um pouquinho da aula. Vamos ver se eu vejo uma mãozinha aí acesa.
a mãozinha em cima para fazer a nossa prece. Então, eu vou pegar aqui o Cândido. Olha, o Cândido apareceu aqui. Cândido, vamos celebrar o seu retorno ao NEP, a próxima breve ausência, com a prece. O que você acha disso? Gratidão. Meus irmãos, após um serão maravilhoso, ouvindo estas palavras mágicas, luz, amor para os nossos corações, elevemos o nosso pensamento ao alto, agradecendo ao Pai e ao Mestre mais esta oportunidade de estarmos nesta caminhada maravilhosa, ouvindo os ensinamentos proclamados há tanto tempos atrás. Gratidão a todos os irmãos que se propuseram a divulgação da palavra do Pai. Palavras que chegam até nós e que nós, refletindo nessas palavras, que as possamos assimilar e pôr em prática todas essas mensagens que nos foram enviadas e que, com estas leituras, com estes comentários, possamos dar mais luz aos nossos corações para continuarmos nesta luta, nesta caminhada, sempre com amor para com o nosso próximo, mas com amor também para nós próprios, pois só com este amor no nosso coração nós conseguiremos ter luz. Obrigado a todos por mais uma noite aqui reunidos. Obrigado, Pai. Obrigado, Mestre. Faça-se sempre a vossa vontade e não a nossa. Assim é. Gratidão.